Queridos, e hoje eu soube que vocês estão iniciando uma série de mensagens, não é isso? Chamada Adoradores, né? Então eu fiquei hoje lá no hotel preparando o sermão. Deus tem algo para falar com você nessa noite. Vamos ler dois textos da palavra. Abra comigo em João, primeiro texto em João, capítulo 4, versículo 23, depois a gente vai para Daniel. João, capítulo 4, vamos ler o 23 e o 24. João, capítulo 4. Hoje começa uma série de mensagens na Atitude Zona Sul chamada Adoradores. Não perca, cada quarta-feira aqui, Deus tem algo para falar sobre adoração, que eu tenho certeza que vai mudar o seu conceito sobre adoração. João 4, 23 e 24, diz o seguinte, João capítulo 4, versículo 23 e 24, depois a gente vai lá para Daniel, diz o seguinte, Jesus falando para a samaritana, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora vá até Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículo 1. Amém? Bom, vamos ler versículo 8 para a gente ganhar tempo. Daniel, você pega, vai no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Capítulo 3, versículo 8. Vai estar no telão aqui também para a gente estar acompanhando junto. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens, caldeus, e o que eles fizeram? Ih, Jesus, eu estou lendo, vou ler em inglês. In the same time, não dá, meu inglês é inglês de R$1, não dá certo não, vamos ler em português mesmo. No mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e o quê? Ih, Jesus, é porque não está no telão, né? E acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens, judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, está disposto de, quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e o quê? E adorai, falando de adoração, e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó Nabucodonosor, cabeção aí. Quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus e nem o quê? E nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, com seus mantos, suas túnicas, chapéus, suas roupas, foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira ardente. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, ué,
Mas, gente, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, rei, nós não somos 3 homens. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desse homem, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Até aqui. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, como teu servo orou, Senhor Deus, pastor Leandro, que o Senhor venha falar poderosamente conosco nesta noite, nesse pouco tempo ainda que temos contigo. Fala com as nossas vidas, Pai, que o Senhor venha ministrar, tocar nos nossos corações, naquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Porque nesta noite estamos aqui para entregar somente para Ti, porque só para Ti é toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois somente Tu és digno, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Adoradores. O tema do meu sermão é verdadeiros adoradores. Jesus falando para os seus discípulos: o Pai procura verdadeiros adoradores. Eu fico pensando, se Jesus falou que o Pai procura verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores também. Jesus não é precisar falar que o Pai está procurando verdadeiros se não existissem os falsos. O que é falso? O que é ser falso? Não olha para o teu irmão agora que está do seu lado. Não é ele, olha para cá, olha para mim. Não é teu irmão, olha para mim. O que é ser falso? Falso é uma imitação barata daquilo que é real. Falso parece que é, mas não é. Por exemplo, não aqui no Rio, aqui na Zona Sul, mas lá em Orlando, tem umas mulheres que às vezes usam uma bolsa, sabe, que tem um LV, né? Vamos fazer o mexer, Louis Vuitton, bonitona, tá lá. Aí você olha, bolsa da Louis Vuitton, né? As mulheres sabem o que eu estou falando. Tem mulher que está até glorificando agora, tomou posse agora, levantou a mão. Louis Vuitton. Mas quando você vê a bolsa da Louis Vuitton, você vê, esse fecho está esquisito. Esse douradinho está meio torradinho, na verdade. É falsa quando você olha mais detalhadamente. Amém? Não olha para o seu irmão. Não há ninguém aqui. Isso é lá em Orlando que acontece. Aqui não acontece isso. Porque o crente que é crente não vai usar coisa falsa. Se você não tem dinheiro, de repente, para comprar um Nike, compra um Adidas. Não tem dinheiro para comprar um Adidas, compra uma Havaiana. Mas não vai comprar falso, queridos. Amém? Amém. Continua comigo? Não está chateado? Não vai brigar comigo não, né? Continua indo para Orlando também, né? Então vamos lá. Aí a pessoa está lá, você olha, o cara está com a camisa do jacarezinho. Quem gosta da camisa do jacarezinho aqui, amém? Jacaré. Mas aí quando você chega perto, você olha, é uma lagartixa. É falso. É falseta, falsificado. Parece original, mas na verdade é falso. Tem uns relógios aí bonitão, né, da Invicta, Rolex. Aí você olha assim, o Rolex lá roda assim direitinho, é automático, né, e todo bonitão. Aí você, quando chega perto, você pega, tá pesado, né? Aí quando você vai ver os detalhes do Rolex, é falso. Jesus fala, o Pai procura verdadeiros adoradores, porque tem os falsos, aqueles, sabe, que parece original, levanta a mão, chora no louvor, sabe cantar a música do louvor todo, dá glória a Deus, aleluia, sabe falar o chu de Jesus, fala em línguas, sapateia, mas na verdade ele é falso, não tem uma essência, não tem a essência de Deus, porque o verdadeiro ele é provado no meio do fogo.
Quando vem a luta, quando vem a crise, quando vem os problemas, aí você sabe quem é realmente o verdadeiro adorador. Mas geralmente aquele que não é o verdadeiro adorador, que tem uma máscara, tem uma capa, é na hora da luta que ele larga uma célula, é na hora da tribulação que ele deixa de vir na igreja, é na hora que tem algum problema que ele deixa de servir ao Senhor. Amém? Ah, pastor, mas como identificar o verdadeiro e o falso? Como é que a gente faz para saber qual é o verdadeiro? Jesus está falando de verdadeiro adorador, o verdadeiro e o falso. Como é que faz para identificar? É simples. Antes de ir para os Estados Unidos, em 2015, eu fui para Brasília. Aí lá em Brasília tem um amigo meu, né, que gravou alguns vídeos que está no meu canal do YouTube. Né? Aliás, querido, siga a igreja do Instagram, a igreja da Zona Sul, siga o pastor Leandro, a igreja de Orlando, o pastor de Orlando, o pastor Josué. Né? Rede social, hoje essa galera aí, essa moçada se fala tudo em rede social. Portanto, ainda mais você que é da igreja, siga, compartilhe, tira foto da sua igreja, posta na rede social, que é fundamental. Né? E eu fui lá em Brasília para gravar alguns vídeos para colocar em rede social. E esse rapaz que me recebeu lá, ele trabalha no Banco Central. Né? Ele gravou lá no Planalto, gravou na Esplanada dos Poderes, e gravou no Banco Central também um vídeo comigo. E ele estava comentando, o Marco Aurélio, falando, sabe, aqui no Banco Central, a gente tem psicólogo, toda semana tem que sentar com psicólogo, porque é muito dinheiro tocando, mexendo, o cheiro do dinheiro fica na roupa, você acha que o dinheiro está deitado com você dentro da cama, tem 6 meses, você tem que fazer terapia toda hora também, né? É bem complicado. Né? E ele comentando que, eu falando, vem cá, mas como é que faz para identificar uma nota falsa? Ele falou, não, nós não somos peritos em notas falsas. Nós somos peritos em nota verdadeira. Nós sabemos quando a nota é falsa, porque nós reconhecemos a nota verdadeira. O verdadeiro adorador, você reconhece, você sabe quem ele é verdadeiramente por aquilo que é a essência dele. Jesus deixou uma evidência. As árvores você conhece pelo fruto. O fruto da pessoa é um fruto bênção, ele serve, ele está na luta, está no sofrimento, mas ele está na igreja, ele está na célula, está mesmo desempregado, ele vem na casa do Senhor. Você vê os frutos na vida da pessoa, você vai reconhecer o verdadeiro adorador. Mas o falso é o primeiro que corre, é o primeiro que sai. Ah, queridos, Jesus ainda fala, o Pai procura os verdadeiros adoradores, ele está procurando. Esse procurar, passa a ideia, Jesus está passando a ideia de que esse procurar é como se é algo muito difícil de ser encontrado. Quem conhece lá nos Estados Unidos a loja chamada Ross? Levanta a mão. Quem conhece a Ross aqui? Ô, Jesus, pouca gente não conhece a Ross. Jesus, vocês conhecem o que? A Riachuelo? Vou pedir para levantar a mão, não. Nem Renner, Ross é a Disney. É a Disney. Ross é o Beto Carreiro World. Ross é tudo. É uma loja de departamento que tem muita roupa barata, né? Eu acho que essa camisa é de lá, inclusive, que eu estou usando aqui agora. É barata e boa. Só que para você encontrar roupa barata e boa lá, você tem que fazer o quê? Procurar. Você tem que olhar. Você vai achar Nike, vai achar Lacoste, vai achar coisa boa lá, mas você tem que garimpar, procurar, um por um. Né? Quando eu era turista e ia para Ross, eu ia 8 horas da manhã na Ross, saía meia-noite de lá procurando. Só procurando e achava 2 roupas, às vezes só, mas eu procurava e achava. Era muito bom. É nesse sentido que Jesus estava. Ele está procurando. Só que hoje ele vai encontrar aqui na igreja da Zona Sul os verdadeiros adoradores. A procura do Pai termina hoje através da sua vida sendo um verdadeiro adorador, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você é um verdadeiro adorador. E o texto que nós lemos depois de Daniel, fala sobre adoração. Fala sobre o sentido de uma adoração. Só que era uma adoração a uma imagem que foi feita. Nabucodonosor, ele manda levantar uma imagem, todos tinham que adorar aquela imagem. Só que naquele contexto, naquela época, os judeus eram escravos, mas eles, ao mesmo tempo, por serem escravos, eles também não eram livres com Deus. Eles, ali naquele local, adoravam.
Ao invés de adorar a Deus, adoravam a imagem. Os únicos que não se prostraram se adorando foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque na hora da pressão, vai ser na hora que nós vamos mostrar que somos verdadeiros adoradores. É na hora quando o negócio está difícil, é quando vamos mostrar que realmente nós somos verdadeiros adoradores. E a geração atual, queridos, é uma geração que é incrível o que tem acontecido atualmente. É uma geração que mostra que está faltando essência de ser verdadeiro adorador. Porque muitas vezes a gente não sabe o que é adorar. O que é adorar? Adoração é diferente de louvor. Louvor, eu até notei aqui, significado, aqui, louvor. Existe uma diferença bem grande. Louvar significa elogiar, aplaudir, exaltar. Louvar significa reconhecer virtudes e atributos. Mas adorar não tem nada a ver com louvor. Faz parte você louvar, ser uma adoração, mas não tem a ver com louvor. O que é adorar? Adorar é amar profundamente, a ponto de ser algo excessivo. Adorar é prestar culto. Adorar é venerar. Adoração não é você somente cantar uma música. Adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida que eu e você precisamos ter nessas 4 semanas que vamos aprender sobre adoradores aqui na Zona Sul. É um estilo de vida que você faz questão de ter, ser excessivo com Deus, ser excessivo com o Senhor. E no texto que nós lemos, que é um texto bem intrigante, que mostra uma geração que adora outros deuses e se prostra como adoração a uma estátua, ao invés de adorar um único Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego tem alguns ensinamentos para nos passar nessa noite. O que o verdadeiro adorador precisa fazer? Quais são as principais características de um verdadeiro adorador? Em Daniel capítulo 3, a gente vai ficar nele. Em primeiro lugar, o verdadeiro adorador, ele não muda na ingratidão. É o que está escrito em Daniel capítulo 3, versículo 8. Daniel 3, 8 diz: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor... Não, agora vai até o versículo 12, vamos um pouquinho mais para frente, 12. Há uns homens judeus que te constituíssem sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fazem caso de ti. A teus deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. Ingratidão. O verdadeiro adorador, ele não muda por causa de um quadro de ingratidão. A ingratidão machuca muito. A ingratidão fere. Se eu perguntar aqui para você, ou se colocar num roteiro de uma célula, se você já foi vítima de uma ingratidão, tenho certeza que cada um teria algo para falar sobre ingratidão. Mas nós não podemos mudar por causa da ingratidão das pessoas contra a nossa vida. E na boa, queridos, pastor é uma raça que sofre gratidão, acho que todo dia, né, pastor Leandro? Acho que todo dia tem algo que acontece, relação contra a gente, porque as pessoas às vezes são ingratas, não reconhecem. A gente não quer reconhecimento humano, nosso reconhecimento vem do Senhor, mas a gratidão muitas vezes fere. O contexto do texto que nós lemos, Sadraque, Mesaque e Abednego, junto com Daniel, eles desvendaram um sonho que Nabucodonosor teve. Nenhum dos magos, nenhum dos caldeus, que foram esses, os caldeus, que estavam acusando Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles que foram até Nabucodonosor falando, olha só, eles não fazem caso de ti, não adoram a imagem. Eles foram libertos, foram salvos, não perderam a vida, porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos, revelaram o sonho que Nabucodonosor teve. Nabucodonosor não precisou matar os caldeus e eles foram livres da morte. Eram para ser gratos, mas a gratidão é algo terrível. Uma pessoa lá da nossa igreja, lá de Orlando, ele tem empresa aqui, tem uma fábrica aqui, e ele falando comigo, antes de eu vir para cá, ele chegando na sua fábrica, na sua empresa, passou pela guarita, e na guarita tinha o segurança com um rapaz, um homem estava na guarita com os papéis na mão, chorando muito para o segurança lá do lugar. Ele foi para a sala dele, aí ligou para a guarita.
Ô, segurança, o que houve com essa pessoa aí? Não, ô, senhor, não, ele está aqui, inclusive. É que ele está desempregado e o aluguel dele vence amanhã, vai ser despejado com 2 filhos. Aí, na hora, essa pessoa, esse empresário, fala para o segurança, olha só, pede para ele vir aqui na minha sala. Aí o rapaz foi, entrou na sala dele, por favor, senta aqui, sou o dono da empresa, o que está acontecendo? O que houve? Não, é que eu estou desempregado, eu não consigo arrumar emprego, estou precisando de trabalho, inclusive amanhã eu vou ser despejado, estou precisando de parte do aluguel, não tenho esse dinheiro. Qual o valor que você precisa? Aí o rapaz falou, preciso de R$3.000. 3.000? O empresário abriu a gaveta, 1.000, 2.000, 3.000. Deu 3.000 para ele. Pronto, daqui é dado, você não precisa me pagar. E tem mais. Amanhã você procure aqui o RH daqui da empresa, que você não está mais desempregado, você está trabalhando. Glória a Deus. Quem é grato a Deus por uma pessoa assim? Amém? Glória a Deus. Legal, né? Passaram-se 9 meses, essa mesma pessoa que ia ser despejada, desempregada, ganhou R$3.000 e ganhou um emprego, botou ele na justiça, processando ele por R$200.000. Como é que você reagiria numa ingratidão como essa? Eu sei como eu reagir. Sabe Karate Kid? Ah, queridos, a ingratidão é algo que machuca a gente. Nem os animais fazem isso. Eu tenho um guinea pig, né, lá em Orlando. Né, guinea pig, em português, é o porquinho da Índia. Porquinho da Índia. Nem os animais são ingratos. O meu porquinho da Índia chama Oreo. Eu amo tanto doce que até os bichos lá de casa têm nome de doce, é Oreo. Aí o Oreo, quando vê eu chegando em casa, o meu barulho do pé já começa a gritar, a fazer barulho para eu chegar até ele, porque sou eu que limpo o cocôzinho dele, eu que dou comidinha para ele, eu que troco o paninho dele, eu que faço carinho nele. Até os animais são gratos. E muitas vezes a gente precisa até mesmo aprender com os animais, queridos. Que a ingratidão é algo que fere, mas a diferença é como você vai reagir àquilo que é ingratidão. Amém? Os ingratos sempre terão memória curta. Vou repetir, para você botar no Instagram. Não, melhor não botar não, senão a pessoa vai pensar que você está mandando indireta, né? Está mandando indireta lá, mandando indireta para mim. Né? Depois bota ainda sabor de mel embaixo, né? Mas não repete não, deixa eu vou repetir. Os ingratos sempre terão memória curta. Eles nunca vão lembrar. Mas a diferença é como você reage. Sadraque, Mesaque e Abednego não ficaram gritando, não ficaram se lamentando, foram lançados depois na fornalha, mas o que aconteceu? O 4º homem da fornalha apareceu para estar com ele. Não murmure, não reclame contra a ingratidão, que o 4º homem da fornalha é aquele que vai estar junto com você, te ajudando, te levantando e te levantando de qualquer tipo de fogo que venha te consumir, em nome de Jesus. Amém? Não mude, queridos, quando falarem contra você. Não mude na ingratidão, porque o verdadeiro adorador, ele não reclama, ele não muda por causa da ingratidão. Em segundo lugar, o verdadeiro adorador, ele não muda na pressão. É o que está escrito no versículo 14 e o 15. Daniel, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte. Falou Nabucodonosor e lhe disse, é verdade, ô Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meu Deus, nem adorar a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, você está disposto a, quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, você vai prostrar e adorar a imagem que fiz. Porém, se não adorar, serei no mesmo instante lançado no fogo, na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai poder livrar das minhas mãos? O verdadeiro adorador, ele não muda por causa das pressões. Se tem alguém que passa pressão, é o crente e o brasileiro. Toda hora, não vou perguntar se você está passando por alguma pressão na sua vida, que eu vou levantar a mão, inclusive, também. Tem algumas pressões que eu preciso resolver lá em Orlando. Mas é na hora da pressão que você precisa saber como responder como um verdadeiro adorador. Imagina, amados, imagina, o homem mais poderoso da época. Na época era Nabucodonosor, hoje é quem? Quem é hoje? O homem mais poderoso
O Zuckerberg não, é o Elon Musk, não, é Trump, Donald Trump, vai ser agora, vai acabar sendo eleito, mas é o Biden. Hoje é o presidente dos Estados Unidos, sempre o presidente da principal nação, é o homem mais poderoso da nação. Hoje é o presidente Biden. Imagine, presidente Joe Biden, você doido para ir na Atitude Orlando, ir na Disney, está sem visto, você quer um visto, aí o Biden chega para você e fala, dá uma prostrada aqui, uma adorada aqui nessa imagem que eu fiz, que eu te dou até o green card. O que você faria, queridos? Se eu faço essa pergunta lá em Orlando, ia fazer fila, prostradinha, só para ter o green card? Faz assim, ó. Rapidinho, ó. Aí já estou com o green card na mão, é isso? É rápido, é só, prostadinha assim, ó, só assim, rapidinho, acabou, né? Pronto, resolvido. Queridos, quantos na pressão estão se fazendo uma prostradinha naquilo que não é para se prostrar? Quantos acabam se vendendo no momento que não é para se vender, por causa de uma pressão que veio até você? Antes de eu ir para os Estados Unidos, tinha uma loja de carro, eu precisava tirar os carros do nome da empresa. Aí fui no Detran. Chegando lá no Detran, não estou falando mal do Detran, queridos, eu creio que os funcionários estão se renovando, Deus está abençoando, botando funcionários cheios do Espírito Santo, aleluia, homens de Deus, mas aconteceu comigo. Aí estou lá no Detran, né, tudo perfeito no carro, o carro era seminovo, né, aí quando fui ligar o farol de milha sobressalente, que eu nem sabia que existia, a luz de um estava mais fraco que o outro, estava funcionando, mas um estava mais fraco que o outro. Aí veio o tio e falou, ô fofinho, daqui tá esquisito aqui. Eu olhei para ele, fofinho, tem um demônio na vida desse homem, cara, fofinho? Como assim? Mas o que houve? Não, está vendo aqui? Daqui está mais fraco. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada ali na parte de trás, você bota R$50 debaixo do tapete do carona que está tudo resolvido, beleza? Eu olhei assim e falei, cara, eu estou ouvindo louvor no carro e o homem ainda pede R$50. Aí ele foi para trás, aí quando voltou, abriu a porta do carona, ficou tirando o tapete, arrancou o tapete, foi no banco de trás, será que ele errou? Tirou o tapete do banco de trás. Eu falei, pronto, só falta ele aspirar agora, né? Aspira que já fica tudo limpinho, né? Aí botou de novo, aí ficou olhando assim para mim. Eu falei, querido, me perdoe, mas eu não vou dar, não posso fazer isso. Eu sou cristão, sou servo de Deus, e Deus tem o melhor para você. Deus não tem R$50 para você, Deus tem uma vida eterna para você. Só que muitas vezes a gente acaba contribuindo com aquilo que é errado. É uma prostradinha, é rápido, não tem problema não. É uma pressão que eu estou vivendo, eu preciso tirar os carros do meu nome. Qual o problema colocar ali? Tem muito problema assim, queridos. Qual o problema? Qual o problema? Fazer sexo antes de casar. Qual o problema? Qual o problema fumar um pouquinho? É só um cigarro. É só uma bebida, não tem problema nenhum. Queridos, não se venda, porque Deus tem algo muito melhor para a sua vida. Verdadeiro adorador não dá prostradinha quando vem a pressão na sua vida. Meu filho tem 20 anos, Rebeca tem 15. Virgens, nunca namoraram. Natan sabe, ele não vai namorar, ele vai casar direto. Desde o início eles sabem aquilo que é o relacionamento do pai com a mãe. Eles veem um exemplo dentro de casa. Lá em casa não tem palavrão. A única coisa que tem assim é meu WhatsApp com ela, que ninguém pode ler, porque só tem coisa, não tem palavrão não, mas só tem coisa entre eu e ela ali. Eu e minha esposa. Mas eu falo é para ela, não falo para outra da rua não, porque a minha esposa é ela, não tem mais nenhuma não. Só que as pessoas ficam se vendendo. Chamando uma pessoa que trabalha com você de minha princesa e você é casado, toma cuidado, querido. Gente, eu não quero, eu estou olhando para a cara de alguns aqui, eu quero até olhar para o outro lado. Eu vou olhar até para o outro lado. Ai, Jesus. Qual o problema, pastor? Não tem problema nenhum, não.
é só masturbação, é só um filme pornográfico, é melhor um filme pornográfico do que ir para ver de fato, né, pastor? Não, não é melhor não, é melhor você se guardar santo, porque Jesus está voltando para resgatar a sua igreja, e a igreja que vai ser arrebatada é a igreja dos verdadeiros adoradores. Amém? Em último lugar, para a gente encerrar. Para encerrar a tortura, eu estou indo para Orlando amanhã mesmo, então estou de boa. Terceiro lugar, o verdadeiro adorador, ele confia no propósito. É o que está escrito do versículo 17 a 19, diz o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não vamos servir a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o seu aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais que se costumava. Versículo 24, diz o seguinte: então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não somos nós 3 atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Entra comigo na história, queridos. Isso, assim, é muito bizarro. Quando eu leio o que aconteceu, isso é insano. É só bizarrice. O cara manda acender 7 vezes mais a fornalha. Precisava disso? Era com 7 vezes, fornalha de fogo, não precisava ser aceso 7 vezes. Segundo, ele manda amarrar as pessoas lá, eles amarrados, homens piedosos, não precisava. Amarra as roupas deles para jogar lá dentro também da fornalha. Nada disso precisava. Ele pegou os homens mais fortes do seu exército para colocar aqueles homens piedosos dentro da fornalha. Não precisava nada disso. E Sadraque, Mesaque e Abednego aceitaram. Muitas vezes, queridos, Deus não vai te livrar do fogo. Deus não vai te livrar do decreto. Às vezes, Deus não vai te livrar da imagem que foi feita para ser adorada. Às vezes, Deus não vai te livrar de você ser amarrado e ser lançado para dentro do fogo. Às vezes, Deus não vai te livrar do fogo, mas Deus vai te livrar no fogo. Quando você entende o propósito, a sua vida anda. O que você está vivendo? Eu não sei qual é a luta, não sei qual é o desemprego, eu não sei qual é o problema da sua saúde que você possa estar vivendo hoje aqui. Eu não sei o que está acontecendo dentro de você, mas quando você é um verdadeiro adorador, você entende qual é o propósito. Você fala: ô Deus, Nabuco, olha só, você quer me lançar na fornalha? Eu não vou adorar o seu Deus, não vou adorar essa imagem, não. Eu sou um verdadeiro adorador, adoro somente a Deus. Mas se Ele quer me livrar, se Ele quer me livrar desse despejo, se Ele quer me livrar desse problema que o médico está dizendo que eu tenho, se Ele quer me livrar dessa questão que está acontecendo com meu filho dentro da minha casa, se Ele quer fazer isso, Ele vai fazer. Mas também, se Ele não fizer, eu sou um verdadeiro adorador, eu vou continuar adorando a Ele. O segredo está em você saber qual é o propósito. Eu termino pedindo ao pessoal da mídia para colocar um vídeo. Esse vídeo aconteceu no Covid. No Covid, muitas loucuras aconteceram. Eu estava lá em Orlando e eu vi a matéria do que aconteceu com essa menina, que o pai dela, como pastor, estou falando de um pastor, aliás, ele não é um pastor somente, ele é um pastor de pastores, ele cuida de muitos pastores. Surtou por causa do Covid. E olha o que acontece. Pode botar, por favor, o vídeo, pessoal da mídia. Oi. Depois de enrolar muita gente, eu decidi contar o meu testemunho resumidamente. E pra quem não sabe, eu me tornei paraplégica há um pouco mais de 2 anos. E essa sou eu. Há 2 anos atrás, eu era uma menina normal. Essa era eu, ratinha de academia. E na minha cabeça eu tava no auge da minha vida, porque eu tava emagrecendo, eu tava me tornando amiga de pessoas que eu sempre tive vontade de conhecer.
Comecei a fazer coisas diferentes do que era pregado dentro da minha casa. Porque eu nasci numa família cristã, com princípios cristãos. Meu pai era pastor, né, de pastores. Enfim, eu fui ensinada no caminho de Deus. Mas por tais motivos eu não tive aquele interesse de me aproximar de Jesus. Porque o Jesus que me apresentaram era um Jesus de religião. Você não pode isso, você não pode aquilo. Enfim, aparentemente eu estava muito bem. As pessoas achavam que a minha vida era perfeita, mas não era. Até que começou a pandemia e a quarentena. E aí chegou o tão infeliz e inesperado dia. Para quem quiser saber mais, é só ler essa matéria. Então sim, meu pai surtou dentro de casa e decidiu que ia matar todo mundo. Minha mãe foi alvejada 3 vezes e eu fui alvejada uma única vez. Mas aquilo foi o suficiente para tirar minha vida. Mas eu tô viva hoje por realmente um milagre. O tiro passou pelos meus 2 pulmões e passou pela minha medula. No que na mesma hora eu senti o meu corpo adormecendo e pesando 4 vezes mais. E cada vez mais eu ia perdendo sangue e perdendo o ar que tinha dentro dos meus pulmões. E após o meu pai atirar em mim, eu assisti o suicídio dele. E sinceramente eu tinha certeza de que eu ia morrer. Mas eu sobrevivi. Cheguei com 15 de batimento cardíaco no hospital, tinha perdido muito sangue, peguei Covid com os meus 2 pulmões abertos. Enfim, passei 2 meses internada e nesses 2 meses eu peguei muitas doenças. E depois que eu cheguei em casa, eu tive que passar 1 ano acamada. Não podia me sentar pra nada. E eu achava que a dor física ela era muito maior do que a psicológica. Mas o fato de meu pai ter ido embora e eu ter tido uma ausência de carinho de uma figura paterna, e o fato dele ter levado com ele a minha mobilidade, me doía muito mais. Até porque a medicina falou que é impossível eu voltar a andar. É impossível. Mas Jesus prometeu reverter essa situação, então, besteira. E por muito tempo eu me perguntei por que aquilo tudo tinha acontecido comigo. Eu não sabia o que eu tinha feito para merecer tudo aquilo. Até que depois de muito tempo do silêncio de Deus, ele me respondeu. E ele firmou no meu coração de que aquilo tudo ia passar, que aquele processo ele era doloroso, mas ele não era infinito. De que Deus ele estava comigo e ele estava vendo as minhas dores. E de que se eu suportasse todo aquele processo, eu receberia algo muito maior lá na frente. Toda dor ela é passageira e que de alguma forma eu vou sair ganhando também. Ai, Anne, mas e se Jesus não te curar? Aí eu vou pro céu. Porque, sinceramente, eu preferiria passar por essa situação que eu passei milhões e milhões de vezes e ter conhecido a Jesus do que não ter acontecido nada disso e eu ter continuado vazia do jeito que eu era. Mas Jesus, ele me alcançou dentro do meu quarto enquanto eu estava sozinha e em grande desespero. Ele me abraçou e ele me chamou de filha e disse que ele não era igual ao meu pai. Prometeu cuidar de mim independente de todas as coisas. Então, o que eu tenho aprendido com Jesus esses últimos anos é de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que não foi em vão. Tem um grande propósito, um grande objetivo a ser chegado e a ser vivido também. E essa dor que eu tô sentindo hoje, a dor que eu sentia um dia, ela passou. E ela vai passar por inteiro, porque eu sei que Jesus vai me curar de dentro para fora. Então essa situação que chegou na tua vida, ela não veio por engano. Não veio para tua morte, não veio para tua derrota e muito menos para tua tristeza. Mas ela veio para que Deus fosse glorificado através da sua vida, através dessa situação que você passou. Existe uma frase que eu carrego até hoje na minha vida que é: das minhas feridas, das minhas cicatrizes saíram cura para as outras pessoas. Então se permita sentir essa dor que você sente hoje, porque ela vai ser muito importante para a pessoa que você vai se tornar futuramente. E pode ter toda certeza que ela vai passar. E tenha mais certeza ainda de que Jesus vai transformar a sua vida por completo. Ele vai cumprir o que ele prometeu para ti. Só mais uma coisa: perdoe as pessoas que lhe feriram. Sinceramente, eu nunca recebi amor do meu pai, nunca. E ele me deixou nessa situação que eu tô. Mas eu juro pra vocês que se eu pudesse ter uma última chance, eu correria, eu daria um abraço apertado no meu pai e eu falaria o quanto eu amo. E eu falaria: eu te perdoo, papai, em nome de Jesus. Quem sou eu pra não perdoar alguém? Mas enfim, resumidamente, é isso a minha história. E eu espero que vocês me acompanhem até o fim dos tempos. Aguardem a minha cura, ela vai chegar um dia.
Aleluia. Esse é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador entende os seus propósitos, os propósitos de Deus na sua vida. Ele não murmura, ele não vai contra aquele que tem gratidão, ele não cede às pressões, ele entende o propósito que Deus tem na sua vida.